a importância da paternidade na vida dos filhos. No aspecto físico, qualquer ser macho, sadio, pode tornar-se pai. Não depende de fatores de alma, espírito ou coração. Agora, já numa outra dimensão, a paternidade envolve o coração e os afetos de responsabilidade e depende de vontade e decisão. A paternidade precisa ser aprendida, aperfeiçoada, cultivada com cuidados constantes. É produto da maturidade e experiência espiritual com base bíblica e valores cristãos. Qual tipo de paternidade tem exercido na vida dos seus filhos? És um pai presente, ausente, indiferente, omisso ou autoritário? Embora que pai seja o melhor amigo de seu filho, da sua filha, entenda as fases, as nuances emocionais e exorte-os com carinho e amor. Pois, quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Vejamos o que iremos abordar nos respectivos tópicos dessa lição. A paternidade é uma função que proporciona o sustentáculo afetivo e psicológico importante para o desenvolvimento da criança. No segundo tópico, a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. São os dois extremos: imposição agressiva e a falta de limites, disciplina e como eles reagem ao seu não, pai, ao seu não, mãe. No terceiro tópico, todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Eles são heranças do Senhor, conforme Salmos de número 127, e teremos que prestar conta do nosso sacerdócio no lar. Glória a Deus. Enfim, a prioridade dos pais cristãos e obreiros dentro do ativismo eclesiástico, ministerial e demais funções, atividades, é governar bem a sua casa e ter os seus filhos em sujeição, conforme 1 Timóteo 3 e 4. É preciso ensinar a disciplina aos seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles, exercendo a paternidade e não o paternalismo. 1 Timóteo 3 e 5 nos diz: pois se o pai não é capaz de liderar, governar a sua casa, cuidar dos seus filhos, cônjuge e filhos, como poderá cuidar, governar a casa de Deus? Fique conosco no decorrer dessa pré-aula prática e objetiva e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos desta lição. Pega aí a tua lição, a tua Bíblia e vamos aos estudos EBD. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula EBD prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, deste segundo trimestre de 2023, com essa temática relacionamento em família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Comentarista, pastor Elienay Cabral. Pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas,
professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E nessa feita estaremos estudando a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos, para o dia 21 de maio de 2023. E o texto áureo nos diz, está em Efésios 6 e verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A verdade prática nos diz, quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Isso implica dizer que Deus estabeleceu princípios e valores cristãos na formação dos nossos filhos. E em Deuteronômio 6, versos 2 ao 9, o Senhor, ele expõe a nossa forma de educar as nossas crianças, os nossos filhos, no caminho, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, por onde passar. Deveremos inculcar a palavra de Deus como ensinamento e fundamento cristão para a vida deles. Aleluia. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em 1 Samuel 2, versos 12 ao 17, e também em 1 Samuel capítulo 8, versos 1 ao 3, que diz, 1 Samuel 2 e 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia ao Senhor, porquanto o costume deles, daquele sacerdote com o povo, era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Verso 14. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Verso 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Verso 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bando, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 8, versos 1 ao 3, nos diz um outro contexto. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho Abias, e foram juízes em Bezeba. Porém seus filhos não mandaram pelos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Misericórdia. Os objetivos da lição nos respectivos tópicos são, primeiro, apresentar o conceito de paternidade segundo as Escrituras. Segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais
a família. E terceiro, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral de seus filhos. A palavra-chave desta lição é paternidade. Paternidade é o estado ou qualidade de pai. E isso tem um peso de um vínculo jurídico de um progenitor ao filho, aquele que acarreta direitos e obrigações de cuidar de seu filho. A paternidade está na natureza do pai em cuidar, em sustentar e proteger o sangue do seu sangue. Aleluia! E no contexto espiritual, a paternidade vem do Pai Eterno, com seus atributos da paternidade em suprir todas as necessidades. E o apóstolo Paulo, ele nos fundamenta esse contexto, referindo ao nosso Deus Pai, em Romanos 8, versos 14 a seguir, que diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, e com Ele sofremos para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Introduzindo esta lição, vejamos que essa lição irá focar no problema na formação de filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente e conivente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Já na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. Embora que Samuel, sendo um sacerdote, profeta e juiz de uma moral ilibada em seu ministério, não teve como supervisionar aonde seus filhos estavam, numa cidade distante, em treinamento como juízes. E na sua avançada idade, Samuel não acompanhou, mas toda a base de um legado, exemplo de caráter, Samuel passou para os seus filhos. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos seus filhos, antes da igreja, local e instituições educativas. Só não podemos deixar de pontuar o contexto que nós vimos na lição de número 6, onde nos falou dos pais zelosos e filhos rebeldes. Na verdade prática dessa lição nos mostra que o modo de criar e educar os seus filhos tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade deles, no livre-arbítrio deles, após crescer e tomar outros posicionamentos. E nesse caso, o pai de Sansão, Manoá, e a sua esposa, eles conscientizaram a Sansão na sua formação. Só que na vida adulta, as consequências foi de responsabilidade pessoal intransferível de Sansão, fruto do seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. E eu percebo que
Samuel entra nesse contexto, que diretamente Samuel não foi responsável pela postura gananciosa de perverter o juízo e receber suborno para julgamento, onde houve uma repulsa dos anciãos. Vamos ao primeiro tópico desta lição, a paternidade dentro da família. Mas antes, louvo a Deus pelo seu apoio, orações nesse projeto. E desde já te peço, se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e nos ajude a divulgar essas pré-aulas EBD prática e objetiva para a glória de Deus. Vamos ao primeiro tópico desta lição. Primeiro tópico, a paternidade dentro da família. Este primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, a primeira família. Segundo ponto, a falta de autoridade no lar. E o terceiro ponto, os problemas de uma paternidade ausente. No primeiro ponto, a primeira família, Adão e Eva. Após a queda, o primeiro casal inicialmente gerou 2 filhos, Caim e Abel, formando assim a primeira família, conforme Gênesis 4, 1 ao 2. No princípio da humanidade, a figura do pai paterna se definia como líder dentro do lar, o provedor, o responsável para prover o alimento e também cuidar da segurança e da estabilidade daquela família, enquanto que o papel da mulher era cuidar dos filhos da casa e ser a ajudadora, a adjuntora do seu lar. No segundo ponto, a falta de autoridade no lar. Nesse contexto da lição, o sacerdote Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidosos com relação à autoridade no lar, conforme o comentarista. E eu pontuo mais especificamente o sacerdote Eli, por saber de tudo que os seus filhos estavam fazendo, realizando, profanando o sagrado, e ele era conivente com essa situação. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêem às suas famílias, o sustento, a moradia, a estabilidade, mas falham na responsabilidade a respeito da formação, da criação dos seus filhos, no que tange à moralidade, à santidade, ao respeito àquilo que é sagrado, consagrado ao Senhor. E nesse contexto da lição, conforme o comentarista, esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação, conforme 1 Samuel 2 e 12. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes, e eu enfatizo mais Eli, exercia autoridade em todo Israel, mas não exerceu dentro da sua casa, porque seus filhos os enganavam. Nesse contexto do sacerdote Eli, eu quero pontuar a passividade conivente em relação aos seus filhos. E vejamos que os filhos maus de Eli, conforme 2 Samuel 2, a 12 ao 17, Ofni e Finéias, são descritos como filhos de Belial e não conheciam ao Senhor.
Nas Escrituras, conhecer ou não conhecer o Senhor normalmente se refere a um conhecimento pessoal de Deus em adoração, a obediência, a uma conversão, irrestrita ao Senhor. Os hebreus não consideravam o conhecimento primeiramente algo intelectual, mas sim como algo completamente pessoal. O termo usado significa ter proximidade de vez, testemunho, caráter de fidelidade e santidade ao Senhor, ao invés de simplesmente conhecer ou ser parente de alguém que conhece, que tem um legado sacerdotal ministerial. Mesmo treinados no ritual e nas cerimônias do Antigo Testamento, sem dúvida familiarizados com as exigências da lei, esses dois jovens, Ofni e Finéias, eram maldosos, inescrupulosos, sem caráter pessoal. Vejamos a passagem de 1 Samuel 8, 1 ao 3, sugere que Samuel associou aos seus filhos consigo mesmo devido à sua idade avançada. Os próprios nomes expressam a devoção que havia no coração de Samuel. Joel significava o Senhor é Deus e Abias quer dizer o Senhor é Pai. Mas mesmo com o caráter ilibado de Samuel, que foi consagrado ao Senhor, foi entregue ao sacerdote no templo, ao Senhor, para servir na casa do Senhor, e Samuel cresceu com graça e com sabedoria, e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Sendo profeta, juiz e sacerdote, teve um legado ilibado, mas ele não conseguiu passar toda essa experiência, esse legado, essa formação para os seus filhos. E quando Joel e Abias estavam numa terra distante, em Bezerba, em treinamento como juízes, falhou no caráter, em receber suborno, ofertas, para favorecer alguns julgamentos, e não agiam com justiça, como existe hoje alguns tribunais omissos que recebem suborno para fazer justiça de forma parcial a quem compra, a quem paga mais. E nesse contexto estavam os filhos de Samuel, numa formação desconstruída daquilo que o pai tinha investido na vida deles. Infelizmente, eles não corresponderam à esperança que seus nomes expressavam. Uma ironia, a semelhança entre os últimos anos de Samuel e de Eli, descrita nos versos 3, conforme o comentário da lição. Por fim, o ponto 3, os problemas de uma paternidade ausente. Vejamos que na vida da família os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos, onde devemos semear, inculcar a palavra de Deus. E esperamos que isso dê fruto e que eles permaneçam na vida adulta e não se desviem desse caminho. O modo como os filhos são educados revela nos seus padrões de comportamento quando tornarem adultos. O pai cristão é uma referência de segurança para os filhos. Segurança emocional, psicológica, física, dando equilíbrio e controle das emoções e do estabelecimento de propriedade para a vida deles, conforme 1 Timóteo 3 e 4. Além disso, de um modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, gentileza, quanto ao falar correto, o exemplo, o modo que o pai lida, trata com todos os assuntos dentro de casa, na sociedade, no comércio, a forma ilibada, a postura, o bom exemplo cristão. Isso é transferido para o filho. E, infelizmente, quando isso é negligenciado, essa proximidade, o diálogo,
o contato, a afetividade, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso na construção moral, emocional desse filho. Devido a essa paternidade ausente, o pai não tem tempo para o filho, não tem tempo para brincar, dialogar, conversar, entender o filho, as mudanças, as nuances, os relacionamentos, a vida adulta, o sentimento, conhecer e saber quem é o melhor amigo do seu filho, se seu filho está começando a despertar o sentimento por uma moça, por uma menina, e é um momento de o pai aproximar, orientar, educar e acompanhar todas as evoluções emocionais, físicas do seu filho. No caso dos sacerdotes em questão, principalmente Eli, eles não dispensavam tempo para os filhos. Eles não tinham tempo para os filhos. E os filhos se tornaram rebeldes, avarentos, corruptos e profanos. Quanto tempo de qualidade você tem tirado com seu filho para brincar, dialogar, quebrar o ímpeto, a rotina dele nas redes sociais, nos jogos online, interagir um pouco com ele, para correr junto, passear junto, trocar uma ideia como amigo. Tenha tempo para o seu filho, pois alguém lá no mundo, o devorador, as pessoas que vivem na iniquidade, nas drogas, nos vícios, na prostituição, pode dedicar tempo ao seu filho, na escola, nas redes online compartilhada, e você, pai, está ausente. Aprenda a dividir o seu tempo, o seu legado, a sua agenda, para que você não venha sofrer futuramente com decepções e colher frutos amargos da sua ausência, da falta de uma paternidade presente, pois a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo, uma base, uma estabilidade afetiva, emocional, psicológica para o desenvolvimento da criança, do filho, para a glória de Deus. Que nós cuidamos bem dos nossos filhos, a herança que o Senhor colocou em nossas mãos. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico desta lição. Se até aqui essa pré-aula tem te edificado, deixe o seu like, comente, compartilhe. Assim, a sua interação nas redes sociais será relevante para que o YouTube entregue esse material a demais pessoas. Compartilhe com um amigo, com o pai, com o filho, para que ele também possa aprender um pouco mais dos ensinamentos da palavra de Deus no que tange aos relacionamentos em família e entender um pouco a importância da paternidade na vida dos filhos. Vamos ao segundo tópico desta lição, os tipos de paternidade extremista. Segundo tópico, tipos de paternidade extremista. O segundo tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, a paternidade autoritária. O segundo ponto, a paternidade permissiva. E o terceiro ponto, Eli criou filhos que se tornaram profanos. E Eli foi conivente, passivo, não expulsou os filhos do sacerdócio e acabou se corrompendo todo o sacerdócio e profanando a casa do Senhor, o tabernáculo do Senhor. E vejamos que o padrão ético é um só. A ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos, conforme Deuteronômio 6, versos 2 ao 9, e também Efésios
6, versos 1 ao 4. Mas nesse contexto, há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos, são os extremos. O primeiro ponto, a paternidade autoritária, e o segundo ponto, a paternidade permissiva. Na paternidade autoritária, é aquela que tão somente dá ordem aos filhos, é a imposição apenas para manipular os filhos, exigir deles comportamento forçados. Assim, os filhos obedecem por medo, por culpa, por remorso, por rancor, gerando um medo de apanhar, de ficar de castigo, de ter alguma restrição, de algum benefício. E para se submeter e ficar debaixo do teto, esse filho, de uma forma forçada, ele vai se submeter a esse autoritarismo velado do pai. E nos diz a lição que o zelo extremo de certos pais tem feito perder os seus filhos. O zelo extremo, a pressão emocional, o espancamento, não tem diálogo, não tem conversa, não tem um equilíbrio emocional. O pai não tem paciência com o filho não tem paciência com o pai, não vê exemplo também no pai. E a maioria deles se desviam. Infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja após atingir a fase adulta, a ter as suas conquistas pessoais e financeiras, se formarem, sair debaixo daquele jugo, daquela casa, daquela imposição autoritária. Que nós tenhamos cuidados. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz em Efésios 6 e 4, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os problemas pessoais, financeiros, de casamento, dos pais, a rotina, a fadiga, o cansaço, ele não pode despejar isso em cima dos filhos de uma forma iracunda, estressada, sem paciência, que ele possa ter equilíbrio emocional para amar, para entender o filho, e se preciso for repetir 1, 2, 3 vezes, porque a paternidade, ela não é imposta. A paternidade, primeiro, ela nasce no coração de quem gerou, num processo de adoção. Os filhos naturais, mesmo estes filhos naturais, os biológicos, precisam ser adotados em amor, em compreensão física, emocional, intelectual e psicológica. Com o nascimento de um filho, nasce também o cuidado, o afeto, e o pai dedica essa criança, e essa criança cria vínculo, aprende com o seu pai, o dito pai herói, que adota esse filho como tal, o primeiro, o coração do pai convertido ao filho, para que também o coração do filho se converta ao pai, conforme Malaquias 4 e 6. E que esse vínculo, que esse amor não venha a ser desconstruído com as falhas, com as exaltações, com os conflitos, com as brigas internas no lar, que acaba minando, e por força da autoridade, por força da correção, sem a explicação, o porquê daquilo, isso vai gerar um afastamento e um bloqueio emocional no crescimento, na desenvoltura, na sustentação emocional desse filho para o futuro. Principalmente quando se trata da religiosidade, o ativismo eclesiástico para aqueles pais que exercem funções ministeriais dentro do conceito de usos e costumes
relacionamento interpessoal dentro da igreja, bastidores de conversão, ministério, que geram muito conflitos e decepções. E o filho está atento a todas essas coisas, toda a carga emocional que o pai traz para dentro de casa. E isso pode ser de uma forma despejada, de forma indireta, sem perceber na vida dos filhos. E possivelmente, futuramente, as consequências serão negativas para esse momento tão íntimo, tão particular na formação emocional e na desenvoltura do caráter espiritual de nossos filhos. O outro extremo, no ponto 2 do segundo tópico, é a paternidade permissiva. É quando o pai não importa com os princípios bíblicos e deixa os filhos à mercê, à liberdade para decidirem o que eles quiserem. O próprio nome já diz, paternidade permissiva. É permitido tudo a eles. Não tem limites, não tem controle de horário de chegar em casa, redes sociais, internet. Eles ficam à vontade. Classificação de filmes e outras interações, isso pode ter um fim calamitoso, como nos diz aqui a lição. Essa paternidade sem controle, sem limites, sem diálogo, sem avaliar, sem propor, sem negociar, sem diálogo, para saber quem é o melhor amigo dele, quem é a melhor amiga dela, que hora que você chegou, quais são os seus amigos das redes sociais, deixa eu dar uma olhadinha nesses jogos online, deixa eu dar uma olhadinha nesse celular, com quem você está namorando. Avaliar todas as coisas, isso faz parte de uma forma saudável, dentro de uma abordagem psicológica correta, sem sufocar, mas manter essa liberdade controlada para uma vida saudável, salutar do seu filho. Então é preciso sim limites e acompanhamento dentro dos valores cristãos e princípios cristãos, pois a paternidade permissiva, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio. Não tem freios e contrapesos nessa formação. E a mudança do corpo, dos hormônios, a mente, a curiosidade, a velocidade de decisão, paixão dos nossos filhos, isso é muito intenso. Se nós não controlarmos, não colocarmos pesos e contrapesos, podemos perder os nossos filhos ainda na infância, na adolescência, na juventude e pagar um preço amargo por deixar totalmente eles livres, sem limites, sem controles. Porque isso induz a criança até pensar que os seus pais não amam, porque não importam com eles, não preocupam com eles, não preocupam com as necessidades emocionais e físicas. E o sábio Salomão nos adverte nesse contexto, dizendo que, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Os dois tipos de paternidade, tanto a autoritária, aquela que sufoca, aquela que espanca, é agressiva emocionalmente, psicologicamente, cala a boca, não fala. Muitos filhos são coagidos dessa forma e espancados na face por homens que deveriam dar o comportamento, o respeito, por homens que se diz servos de Deus, cristãos, e os filhos estão sendo sufocados na sua casa, no seu espaço de intimidade, no quarto de filhos.
ele não tem essa liberdade de ter a confiança, de confidenciar alguma coisa para o pai, porque se quebrou o vínculo e gera mágoa. O filho tem medo do pai, tem medo de abrir com o pai, devido às transformações emocionais do pai frente ao autoritarismo. E esse bloqueio precisa ser quebrado no poder do sangue de Jesus, no amor que nos constrange. Os dois tipos de paternidade são negativos. Tanto a paternidade autoritária, como o outro extremo, a paternidade permissiva. A falta de uma paternidade segura, saudável, baseada no amor ágape, que ouve, que entende, que suporta, que crê, que espera a maturidade, tempo ao tempo, ao filho, precisa estar presente, pois uma paternidade segura, com amor, com graça, com carinho, vai produzir uma família feliz e filhos saudáveis, curados pelo poder do sangue de Jesus. Terceiro ponto, os filhos de Eli se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. 1 Samuel 2:12. A palavra Belial pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Aquele que era pervertido, que cometia a perversão no templo, no tabernáculo. E os filhos de Eli foram homens irreverentes, profanos, que não respeitavam o sagrado, o tabernáculo, conforme 1 Samuel 2:13-17. É lamentável um pai que tem uma posição especial, um legado ministerial que representava Deus para Israel, tornar-se um pai relapso e mais ainda conivente com os pecados, com a profanação do sagrado em relação aos filhos. E a falta de disciplina, correção em amor, com amor, o afastamento, isso gera uma repetição de erros e consequências do pecado que vai agravar cada vez mais e mais a vida do filho, da família e dos pais. Os filhos de Eli abusavam de uma posição do sacerdócio para tirar proveito diversos, para satisfazer o seu ego, a sua carne, a sua ganância pelo poder, posse e controle. Seu desprezo e arrogância, tanto para com o povo como para a adoração, enfraqueceram a integridade de todo o sacerdócio, o sistema eclesiástico vigente. E o pior, Eli sabia que seus filhos eram maus, mas pouco fez para corrigi-los ou impedi-los, mesmo quando a integridade do santuário fora ameaçada. Veja bem, nós não podemos permitir que todo um legado de uma casa, de uma família, de um departamento, de uma igreja e até convenção seja prejudicada pelo pai que fechou o olho, pelo presidente que fechou o olho, pelo sacerdócio do lar que fechou o olho frente a esse ente querido, a esse parente, a esse cunhado, a esse filho que está usurpando a cadeira, que está profanando o sagrado, que está corrompendo o juízo, recebendo suborno e faltando com respeito com o sacerdócio, com a casa de Deus, com o ministério. E nesse caso aqui, vimos que o sumo sacerdote Eli deveria ter tido uma resposta imediata, de correção, feito de justiça, afastado seu filho, corrigido seu filho, e nada fez
número 15, 21 ao 31. Não admira que ele tenha preferido não confrontar a situação. Muito acontece hoje em algumas igrejas, ministérios e convenções. Passa um pano quente na situação de parentes, filhos e terceiros, numa função que gera pecado, profanação, adultério. E isso não é tratado, não é confrontado. Isso enfraquece a igreja, gera escândalo, gera um fracionamento, divisões de igrejas e novas igrejas devido a pecados encobertos daqueles que estão na lideranças, na condição de querer colocar a filhos ou parentes para perpetuar o legado sem a permissão de Deus, sem a aprovação de Deus. É fato que muitos filhos têm o chamado, têm a posição para assumir, têm condição, têm um caráter ilibado. Mas nesse caso de Eli, Ofni e Finéias profanaram o templo e não tinha nenhum respaldo moral e caráter para continuar frente à congregação. Mas ao ignorar suas ações egoístas, Eli permitiu que seus filhos arruinassem as suas próprias vidas e de muitas outras pessoas. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, arrumados, limpados pela palavra, ainda que o processo e as consequências sejam dolorosas. Pai, não fecha os olhos para as mazelas, para os pecados dos seus filhos, mas trate com amor, com justiça, e no tempo certo, a bênção, a restituição, o recomeço virá. Mas não permita que a família sofra, que o departamento sofra, que a igreja sofra, que a convenção sofra em detrimento desse chamado forçado, desse legado forçado, desse filho, desse parentesco que não tem chamada, que não é consagrado, que não tem intimidade com o Senhor, assuma essa posição para profanar aquilo que é sagrado. Pois o Senhor, ele é justo e a sua correção ao seu tempo, ela é saudável. Veja o que diz Hebreus no capítulo 12, versos 6 ao 11. Pois o Senhor, ele disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembra-se de que ele os trata como os filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, bastardos. Verso 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos submeter ainda mais à disciplina do Pai, do nosso Espírito, o Pai Celestial, e assim obter a vida e não a permanência de forma passiva no erro. Verso 10. Pois os nossos pais nos disciplinaram por algum tempo, por alguns anos, como julgaram-se melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade, sem profanar o sagrado. Verso 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa, é amarga, mas ao seu tempo, à tarde, produzirá uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Glória a Deus. Por fim, a paternidade autoritária
e permissiva são prejudiciais à família. E o pior, pais negligentes, pais omissos e coniventes com o pecado, com as falhas dos seus filhos que não os corrige. Que o Senhor dê graça para curar o seu filho com amor, com a palavra de Deus, para que ele volte para o centro da boa e perfeita vontade de Deus na vida deles. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição, mas antes quero te fazer um convite. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito nesse canal, venha participar conosco desse projeto. EBD Prática e Objetiva. Se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe. Semanalmente estamos postando as pré-aulas das lições da Escola Bíblica Dominical Classe Adultos. Também não nos deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que diariamente estamos postando versículos da leitura diária e demais comentários e subsídios para esta lição. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Terceiro tópico, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos, conforme o comentarista da lição, o pastor Elienay Cabral. E esse terceiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, omisso para com os filhos. Segundo ponto, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel. E terceiro ponto, tratamento inadequado. Primeiro ponto, omissos para com os filhos. Logo no final do primeiro ponto, nos diz que a filosofia de alguns líderes cristãos é de que a ordem das coisas começa no ministério, depois família. Isso é uma filosofia, uma postura equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos ante ao ministério e o ativismo eclesiástico, primeiro é a sua casa, primeiro é a família, primeiro é os filhos. E Paulo destacou para que alguém deseje o episcopado, boa obra deseja, mas também tem outros princípios, requisitos fundamentais, prioritários, de que este que deseja o episcopado, a pregar, a ser professor da escola bíblica dominical, ele tem que governar bem a sua própria casa e ter os seus filhos em sujeição. Isso é muito importante. 1 Timóteo 3 e 4. É preciso ensinar a disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar o quê? Presente na vida deles. Ser um pai amigo, conselheiro, interativo, acompanhando todo momento os seus filhos, interessado naquilo que eles estão interessados, na vida acadêmica, na vida escolar, se no namoro ou no noivado, o pai está presente, está acompanhando, ele não está aquém da situação da sua casa, da sua família. E o filho vê o pai como essa âncora emocional, o pai está sempre ali, apoiando, conversando, se atualizando com os filhos dentro do seu contexto de vida. E essa presença é muito importante. A omissão pode criar uma lacuna nos seus filhos que pode ser preenchida por um outro amigo, por uma outra amiga, por pessoas que você não conhece, a índole, o caráter, a influência, e isso pode ser prejudicial na vida deles. Que o ativismo eclesiástico, que as atividades, que os bastidores do seu trabalho, da convenção, da igreja, não venha minar, desconstruir esse tempo de qualidade com teu filho. No segundo ponto, nos fala a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel
para com seus filhos. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Infelizmente, Eli não agiu de forma responsável para com os seus filhos. Ele se isentou da responsabilidade, ciente do pecado dos seus filhos, ele foi conivente e não julgou seus filhos, não afastou os seus filhos, não isente da responsabilidade de educá-los na formação como Samuel fez. Na fase adulta, se eles decidirem por algo, não seja conivente. Se você está em posição de destaque e seu filho também dentro do seu legado, chama, corrige, afaste. E que esse filho não seja uma pedra de tropeço na família, na igreja, no departamento ou na convenção. Mas que você possa agir com graça, humildade, mas com justiça e correção para que ele volte a converter ao Senhor e abandonar o erro, aquilo que é profano. Ponto 3, tratamento inadequado. Quando se diz aos familiares do pastor, esposa, filhos e filhas, existe uma atenção, uma expectativa de comportamento, postura, por serem filhos do pastor. E nós entendemos, não se pode esperar que os filhos dos líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. É um outro extremo. Existe uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, devemos ter a paciência, o equilíbrio e a humanidade, a psicologia, entender que, antes de tudo, eles são filhos como os outros. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais da liderança dos diáconos, presbíteros e demais departamentos. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio, equilibrado com os filhos dos obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam devido à pressão ministerial, o legado do pai, os bastidores da convenção, usos e costumes e outras nuances. Isso acontece que eles rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento de expectativa, de observação, de querer sempre alguma coisa deles como exemplo, mas que tenhamos a sensibilidade, a espiritualidade de entender esse pai pastor, essa mãe, a zelar, a cuidar dos seus filhos e nas suas evoluções, nos seus erros e aprendizados, sem expulsá-los ou causar algum traumas que esses filhos dos nossos pastores venham a se desviar da casa de Deus, mas que os tratamos de forma adequada, dentro do respeito e na admoestação do Senhor com carinho, pois também são almas preciosas para o Senhor. Por fim, todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Chegamos à conclusão desta lição que diz: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida, para o mundo profissional, secular, para o casamento, os amigos, as amizades, dialogando com os filhos, mostrando a eles a sua experiência de vida, como você chegou até aqui de forma basilar na palavra de Deus, com valores cristãos. Assim, o líder que tem essa consciência de que o seu ministério começa em casa, na família, na afinidade, na confiança dos filhos, este será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor e tem
os seus filhos em sujeição para a salvação e não para a perdição e escândalos. Os extremos precisam ser evitados, tanto o autoritarismo como a paternidade permissiva. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor, com sabedoria, com carinho e com cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos seus filhos. E o que vai acontecer no futuro está nas mãos de Deus. Você plantou e fez o melhor investimento bíblico e valores cristãos na vida desse filho, na vida dessa filha, exercendo uma paternidade segura, saudável e fundamentada na palavra de Deus. Aleluia. Chegamos ao momento da oração e quero orar com você e por você, sua família, seus filhos e nesse exercício da sua paternidade. Oremos com fé. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus pais, meu pai, minha mãe, todo o ensinamento, todo o legado. Também quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus pastores, as minhas lideranças. E te pedir graça e sabedoria, Pai, no exercício da paternidade frente aos meus filhos. Venha abençoar a minha filha, Senhor, o meu filho, o meu genro, todos os meus familiares. Senhor, que todo trauma, Senhor, todo tipo de decepção, que todo tipo, Senhor, de mágoa venha cair por terra no poder do teu nome, Jesus. Dê graça a esse pai, a essa mãe que está nesse impasse, nesse conflito emocional, psicológico, na formação do caráter do seu filho. Que possamos, Senhor, estar mais presentes na vida deles, cuidando, zelando, acompanhando. Que jamais, Senhor, venhamos, Pai, a exercer uma paternidade autoritária, agressiva. Senhor, que venha desconstruir os valores cristãos da sua palavra, mas que possamos, Senhor, ensinar os nossos filhos com exemplo, com carinho, em santidade, Senhor, valorizando aquilo que é santo dentro da sua bênção na nossa casa, um altar de oração, um culto doméstico, para que eles possam, Pai, ser fundamentados na Tua palavra. Nos dê graça, Senhor, para nós não cairmos, Senhor, nas artimanhas da paternidade permissiva, do vitimismo, do drama, daquilo que a sociedade quer colocar como norma, que pode magoar, que pode causar algum distúrbio, mas que nós possamos colocar limites, Senhor, que eles possam aprender a lidar com o não e a seu tempo, Senhor, a evolução com graça, com sabedoria e estatura na desenvoltura dos nossos filhos, mas que nós possamos colocar limites, Deus, que nós possamos acompanhar eles em todos os momentos, livrando, Pai, com o Teu poder, com o Teu sangue, com as más companhias, as más interferências, os acessos, Pai, à internet, às redes sociais, às mídias interativas, jogos online. Proteja os nossos filhos, proteja a nossa casa, livrando do mal, da morte, das drogas, da prostituição, Senhor, do assédio moral, assédio sexual. Blinda os nossos filhos com Teu poder, com a Tua graça, livrando do mal, e que nós sejamos exemplos, Senhor. E se algum deles venha a cair, que o Senhor nos dê graça para corrigi-los e dar a mão para que eles possam levantar e recomeçar quantas vezes for necessário, porque o Pai estará sempre ali, à espera do Filho, para fazer festa, colocar uma roupa nova e dizer que esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Deus, que esse posicionamento de um pai saudável, de um pai presente, Senhor, possa nos contagiar
e nós não perdermos, Pai, essa sensibilidade de amar, de afeto, do toque, da presença no coração dos nossos filhos, sustentando eles, Senhor, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para a glória de Deus, para que eles tenham condições espirituais, psicológicas, maturidade e experiência para também constituir famílias, casarem e ter filhos para a glória de Deus. E eu sei que as tuas bênçãos seguirão nesse lar, na vida dessa família. Amém e amém. O meu muito obrigado pela sua atenção, a sua audiência até o final dessa pré-aula EBD prática e objetiva. Muito obrigado pela sua interação, o seu comentário, o seu like. Se você gostou desse conteúdo, te edificou, você se sentiu tocado por esses conselhos da palavra de Deus, comente, compartilhe com o filho, com o parente, com a família que necessita de ouvir os conselhos da palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, a sua classe, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical e gratidão, a minha gratidão e uma abençoada Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Deus os abençoe.